Irmãos e irmãs, estamos no 21º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 13 a 20, e a primeira leitura de Isaías, nos ensina algo muito profundo. Hoje podemos pensar assim que a liturgia, este domingo, um ensinamento sobre dois aspectos muito importantes da nossa fé, dois aspectos muito importantes para a nossa vida cristã. O primeiro é sobre Jesus. Quem eu sou para você? E o segundo é sobre a igreja. Qual é o poder da igreja? Por que existe a igreja? Dois ensinamentos fundamentais. Na teologia nós chamamos a cristologia, o estudo, saber quem é Cristo, e depois sobre a igreja, a eclésia, a eclesiologia, a igreja. Dois ensinamentos, então, como eu disse, para a nossa vida, e nós aprendemos do próprio Evangelho. O primeiro deles, então, é Jesus perguntando: o que estão dizendo de mim? Esse texto ele volta normalmente 2 ou 3 vezes nas liturgias do ano. Quem eu sou para você? Mas primeiro, o que dizem os homens? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E nós vamos percebendo que as respostas que os apóstolos vão falando, estão dizendo por aí, o povo ainda não tinha compreendido quem era Jesus. Estavam apegados a um modelo do passado, do Antigo Testamento, daqueles que já estavam mortos. Alguns dizem que é João Batista, porque tinha sido decapitado. Elias, Jeremias, alguns dos profetas, apegados ao passado, não tinham ainda compreendido quem era Jesus. E aí Jesus se volta e diz: e para vocês, quem eu sou? Pedro, e aqui o Evangelho de Mateus ressalta a figura de Pedro. Pedro responde aqui não só por ele, Pedro representa a comunidade. Pedro dá uma resposta não somente por ele, mas pela comunidade daqueles primeiros seguidores dos apóstolos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo então que Jesus não está ligado somente a uma questão antepassada dos profetas do Antigo Testamento, mas ele é a novidade, o Messias, o esperado, o ungido, aquele que Deus escolheu para ser o canal da graça. Aquele que Deus o colocou aqui, é Ele, é de Jesus e é em Jesus que nós encontramos a nossa salvação. A resposta que nós damos, nós vamos então mostrando a nossa proximidade ou o nosso distanciamento de Jesus. Nós vamos mostrando o quanto eu tenho compreendido do Evangelho, o quanto eu tenho compreendido de Jesus, ou o quanto Jesus para mim talvez é só um mágico, alguém que cura, alguém que está ligado lá a alguma mensagem que eu preciso de ouvir. Jesus não é um alguém qualquer. Jesus precisa ser a verdadeira resposta da nossa vida. Quando Jesus está à frente, eu tenho este princípio norteador da minha vida. Ele é o meu Messias, é Ele que eu vou seguir, é a sua voz, é o seu ensinamento que vai tocar no meu coração, é a Ele que eu vou buscar, é com Ele que eu vou sentar à mesa e que Ele possa servir-me com o seu corpo e sangue. Essa é a primeira parte, o ensinamento, quem é Jesus para a minha vida. A segunda parte do ensinamento é sobre a igreja.
Pois o Evangelho vai dizer, Pedro respondeu, e aí Jesus, olhando para Pedro, vai dizer: Pedro, feliz és tu, Simão. E aqui é a mudança do nome de Pedro. Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Conhecer Jesus é conhecer a obra de Deus na nossa vida. Por isso eu te digo que tu és Pedro. E aqui Jesus está com os discípulos em Cesareia de Filipe, do lado oriental da Terra Santa, aonde tem uma grande parede de pedra. E Jesus está ali embaixo com os seus discípulos, olhando toda aquela parede de pedra em Cesareia de Filipe. O rei Filipe tinha mandado construir ali altares a diversos deuses, uma grande estrutura de oração para o povo do Antigo Testamento. E ali Jesus, então, olhando para aquela pedra, ele vai dizer: tu és Pedro. E sobre esta pedra, e Jesus se volta para ele, é sobre Jesus eu construirei a minha igreja. A igreja é querida por Jesus Cristo. Jesus é o fundamento e o fundador da igreja. Não foi um homem que criou a igreja. Não nasceu alguém que diz: de hoje em diante vai se chamar assim. A nossa igreja, a verdadeira igreja, é fundada por Jesus Cristo. E por isso esse ensinamento é importante também. Qual igreja eu congrego? Qual igreja eu participo pelo batismo? Uma igreja que nasceu aí nesse ano, naquele ano, ou fundou esse ou aquele? A igreja de Jesus Cristo. Esta igreja. Esta pedra. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é? Aqui nós temos um jogo de palavras importante, porque quando eu estou me dirigindo ao outro, eu vou dizer esse, essa, aquela. Mas Jesus diz esta, é a proximidade. Ele chama para ele. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, já vai dizer o Salmo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal. Qual é a pedra principal? Não é Pedro, é Jesus. E Jesus dá a Pedro a capacidade de governar. Jesus dá as chaves a Pedro. As chaves são de Jesus. E aqui nós vamos à primeira leitura para compreender isso, porque o rei estava passando uma dificuldade no seu governo, porque Sóbina era o administrador do palácio, muito capaz, fazia tudo muito bem feito, mas Sóbina cuidava das chaves, cuidava de tudo, era como o primeiro-ministro ali, era um mordomo que cuidava de tudo. Mas Sóbina, muito audacioso, começou a construir para ele um pequeno império. Construiu o seu túmulo muito chique, muito bonito, e o rei começou a dizer: mas de onde Sóbina está tirando tanto dinheiro? E o rei fica atento, e o rei vai mudar o seu primeiro-ministro, o seu mordomo. Vai chamar ele assim, e vai dizer: eu o vestirei com a tua túnica, colocarei nele a faixa, porei nele a minha autoridade. O rei dá autoridade a Josias, para dizer: ele vai governar o palácio. Ele vai ser o primeiro-ministro, para que a gente possa compreender. Jesus faz isso com Pedro. As chaves é do rei.
Quem é o nosso rei? É Jesus. O império é dele, a igreja é dele, mas ele dá a Pedro as chaves. Pedro então vai ser aquele que vai governar. Pedro vai instituir e constituir em nome de todos para conduzir a igreja. Olha que ensinamento belíssimo. Alguns que vão dizer, mas quem é esse Papa? Vocês ficam aí adorando o Papa, vocês têm... O Papa, o Pai nosso na terra. O escolhido por Jesus para estar, desde Pedro. Por isso, a leitura vai nos dizendo, na casa do seu Pai. O Pai é Deus. Mas na casa do Pai, alguém governa. Para nós hoje, aquele que nos governa é Leão. E depois virão outros. Este é o 267 depois de Pedro, para dizer que não parou o governo da igreja. A igreja é de Jesus. A igreja não é de um homem, não é do padre de Wagner que fundou a igreja, não é daquele ou daquela que fundou esta outra. Nós somos da igreja de Jesus. O nosso nome é sermos cristãos, católicos, é do mundo todo. Nós seguimos a Jesus e Pedro é para nós o sinal. Ele também foi constituído e ele tem as chaves do reino. Ele pode abrir ou fechar. Se o mordomo fecha a porta, se o primeiro-ministro diz, não, aqui você não entra, não entra. Ele foi revestido. É como que quando alguém tem um trabalho e diz, você cuida disso para mim. Nós entendemos muito bem, não é? Você cuida, você que vai administrar. E por isso nós temos esta igreja que é conduzida pelo Espírito, mas que faz de nós seguidores de Jesus. A igreja que é constituída de muitos. E hoje nós, neste quarto domingo de agosto, rezamos pelos cristãos leigos e leigas, a grande maioria na igreja. Aqueles que pelo batismo dizem, eu continuo seguindo a Jesus. E pelo vosso trabalho, amados leigos e leigas, pelo vosso trabalho, pelos ministros, pelos coordenadores, por você que participa de uma pastoral ou outra, por você que talvez pode até achar que não faz muito, mas a sua presença já é fundamental. A sua ideia, a sua participação, a comunidade acolhe a diversidade. E então, por isso a igreja é conduzida, e nós somos conduzidos na unidade. Não é cada um fazendo do seu modo, não é cada um fundando a sua igrejinha, como infelizmente temos por aí. Não está bom aqui, eu abro uma portinha ali, e chamo o povo para lá e digo, aqui que está a salvação. Até ontem era naquela outra porta, agora hoje é nessa. Entendem? Nós não estamos para jogar para lá ou para cá. Nós estamos no caminho de Jesus. Nós somos constituídos na verdadeira pedra, na verdadeira rocha, que é Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a sermos e verdadeiramente seguidores do Senhor, para adorá-lo, amá-lo. E que Ele possa nos conduzir e nos fazer seguidores dele. A oração coleta de hoje é belíssima, para que nós vamos sendo aquilo que Deus espera de nós. Como nós cantamos no Salmo, o refrão do Salmo, que o Senhor vai completando em nós a obra começada. A obra é dele, não é minha. Eu colaboro, eu digo sim.
E se eu digo não a Jesus, vai ficar faltando. Que resposta você está dando para Jesus? Quem é Jesus para você? Você está verdadeiramente aberto? A obra que começou lá no batismo, a água derramada sobre a nossa cabeça, está dando fruto? É o Senhor que vai completando a obra começada. Vamos retomar e concluir essa reflexão pedindo ao Senhor: complete em mim a obra começada. Amém. Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada.